Salve, salve meus caros alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de História com o professor João. Paz e bem para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre os fenícios, uma importante civilização da antiguidade, ao lado de tantas outras, que foram grandiosos e deixaram um legado importante para nós. Então nós vamos conhecer um pouquinho dos fenícios hoje. Os fenícios se desenvolveram numa região próxima ao mar Mediterrâneo, onde hoje é o atual Líbano, né? Norte da Palestina, Síria e Israel, naquela região ali. E com essa proximidade com o mar Mediterrâneo e a presença de bons portos naturais e do lado contrário, ou seja, na terra, eles tinham uma floresta de cedro e montanhas, eles acabaram não desenvolvendo uma agricultura, mas desenvolveram o comércio marítimo, né, e conquistaram então aí o mar Mediterrâneo e conquistaram de forma brilhante. E a quem acredite que eles já também navegaram pelo Atlântico e que possivelmente teriam chegado até a América, né, muito antes de Cabral, mas isso são só especulações, e essa especulação não é tirada de trás da orelha, porque ela é baseada em algumas características parecidas entre o artesanato indígena, nosso aqui, brasileiro, com o artesanato fenício. Então, devido a essas características parecidas, essa semelhança, tem algumas pessoas que acreditam que eles estiveram aqui e que absorveram um pouco da cultura daqui, mas isso é tudo especulação. O fato é que os caras eram baita navegadores, os caras eram muito bons naquilo que faziam. E essa floresta de cedro, como eu disse, foi primordial para eles na construção dos navios. Eles se tornaram bons construtores de navios e, mais do que isso, bons pescadores e bons comerciantes marítimos. Então, a sociedade deles vai um pouco, digamos assim, na contramão das outras sociedades antigas, que eram geralmente sociedades agrícolas, né? Se formavam às margens do rio, como a gente viu, a Mesopotâmia, o Egito, o próprio os hebreus, que às margens do rio Jordão, e eles ali então usavam essas terras férteis, essas margens de rios, para a agricultura. Como os fenícios não tinham muita terra para a agricultura, eles descobriram um jeito diferente de sobreviver, e fizeram isso de forma brilhante, de forma muito bacana, muito legal. Então a vibe dos fenícios era o mar, certo? Bom, então como é que eram esses fenícios? Os fenícios, cara, eles eram muito bons naquilo que fazia, comércio marítimo. Mas eles tinham que ter produtos para comercializar. Então é importante lembrar que os caras já conseguiam fazer naquela época vidro. Tá? Uma das características deles, do artesanato deles, era o vidro, que eles já conseguiam produzir. E eles não só produziam, mas também compravam de um local e vendiam para outro. Então eles mantiveram comércio com o norte da África, com todo o Mediterrâneo, com os judeus, com os persas. Tá? E eles compravam produto num lugar, levavam para o outro, e de lá eles compravam, descarregavam, comprava outro tipo de produto, levavam para o outro. E assim eles iam sobrevivendo, ou melhor, sobreviver da ideia assim, de que os caras viviam mal. Não, os caras viviam muito bem, tá certo? E eles então conseguiram aí desenvolver uma grande civilização. Agora, exatamente, possivelmente por causa dessa questão do comércio, eles tiveram que desenvolver uma forma de escrita. E eles desenvolveram uma escrita interessante. Não foram os primeiros a desenvolver a escrita, porque os mesopotâmios já faziam isso, os egípcios e tal, mas de uma forma bem diferente, bem peculiar, que foi o que? A criação do alfabeto. Esse é um legado fenício, né? Culturalmente esse é um legado fenício que atravessou o tempo, né? Atravessou as distâncias e chegou até nós. O alfabeto que nós usamos hoje é um legado, é uma herança nossa, criada pelos fenícios. Claro, um pouco diferente, o alfabeto deles tinha apenas 22 letras, que eram as 22 consoantes, as vogais foram acrescentadas pelos gregos, mas o importante é que até hoje nós usamos uma coisa que os caras criaram, olha, há muito tempo atrás. E, né, eu sempre faço questão de frisar isso, assim, porque os caras tiram isso do nada. Hoje nós temos várias maneiras de fazer coisas, né? A gente vai lá fazer uma pesquisa na internet, o Google ensina você a fazer, você vai lá e faz, mas, cara, tá pronto. Eles não, eles criaram o alfabeto, cara, tiraram da cachola, sabe? Queimaram a massa cinzenta, queimaram a bufa e tiraram de lá esse alfabeto, uma coisa assim que até hoje nós usamos, ou seja, não conseguimos criar algo melhor do que o alfabeto fenício, estamos usando até hoje, sim senhor. Então, os caras merecem todo o nosso respeito. Então, economicamente, né, eles eram bem desenvolvidos por causa desse comércio que eles praticavam,
também do artesanato, tá? A pesca, e praticavam um pouco de agricultura, mas era uma coisa mais de subsistência mesmo, assim, era uma coisa menor, a agricultura dos fenícios era uma coisa menor. E eles descobriram uma maneira de tingir o tecido através de um produto que eles tiravam do mar. Eles tingiam o tecido de púrpura. E a púrpura naquela época era assim, era o bambambam, bam, bam, né? Era a cor do momento, todo mundo queria, era a cor dos reis, da nobreza e tal. Então era muito valorizado e eles detinham essa técnica aí de fazer isso. Então, cara, e eles conseguiam encontrar essa concha no mar com esse produto. E eles então conseguiam vender isso a preços exorbitantes, né? Porque era um produto, claro, de cobiçado, né? Que todo mundo queria, e sobretudo os nobres, a nobreza, a realeza queria, certo? Bom, na religião eles eram politeístas, assim como a maioria das civilizações antigas, né? Apenas os hebreus naquela época eram monoteístas. Eles eram politeístas, acreditavam em alguns deuses, e interessante que eles tinham uma tríade de deuses, né? Se vocês perceberem, ao longo da história a gente vai ver várias civilizações que têm esses três deuses principais. Até na mitologia grega nós temos lá Hades, Poseidon e Ares, Zeus, que são os três deuses maiores. Na mitologia indiana, nós vamos ter também, na mitologia hindu, né, nós vamos ter também os três deuses maiores. E aqui eles têm também esses três deuses maiores, assim, né? Na mitologia egípcia também a gente tem isso, né? Os deuses mais populares. Eles tinham também, era El, que seria o deus máximo, tá? Asherá ou Astarte, né? Que seria a deusa esposa de El e deusa do mar, dos rebanhos e das colheitas, e essa também era responsável por intermediar aí, né? As preces dos seres humanos com Deus, né, com El, ela fazia essa intermediação, e o filho deles, que era Baal, né, esse é mais conhecido, um pouco mais conhecido da gente, né, a gente já ouviu isso em filmes, às vezes a gente ouviu falar de Baal, que era Deus da fertilidade e encarregado das tempestades e das tempestades e das montanhas e da fertilidade. Então, eles tinham as suas peculiaridades e, digamos assim, uma característica das mitologias antigas, das politeístas. É isso, né? Cada deus cuida de um determinado setor. Isso é interessante na mitologia antiga. Bom, os fenícios, então, colonizaram algumas regiões importantes. E uma das cidades, uma cidade muito importante que eles fundaram foi Cartago, no norte da África. Tá? E Cartago se tornou assim, um centro econômico, comercial muito importante no norte da África. E era uma cidade bonita. Há algumas reproduções que são fantásticas, que era uma cidade grandiosa no norte da África, localizada na margem do mar Mediterrâneo, localizada no mar Mediterrâneo, mas ela ficava, ao invés de ficar do lado europeu, ficava do lado africano, ou seja, no norte da África. Ok? Bom, com relação à política, né, eles nunca formaram, como eu disse, um império unificado. Eles eram governados por cidades e estados independentes, assim como eram os gregos. Certo? Cada cidade se autogovernava, às vezes elas até divergiam entre elas, mas todos tinham essa coisa em comum, né, do comércio, do mar, assim, de estarem voltados para o mar. As principais cidades, né, foram Biblos, Ugarite, Sidom, Tiro, Arade. Essas foram cidades importantes da Fenícia, inclusive algumas delas, como Sidom, aparece até na Bíblia, a gente ouve ao Tiro, né, aparece na Bíblia, algumas das cidades aparecem assim nas narrativas bíblicas. Ok? Bom, o governo era uma talassocracia, né? O que é uma talassocracia? Quando a gente fala de cracia, a gente vai estar sempre falando de poder, né? Democracia, o povo no poder, povo, cracia vai ser poder. Uma talassocracia tem mais ou menos essa mesma conotação, né? Que também vem do grego, que tala seria mar, e cracia seria aí poder. Então a talassocracia seria um poder do mar. Por quê? Porque eles eram voltados, eram marítimos, então os governos deles tinham essa característica, conotação. Tá? Agora, o que acontece com eles para eles
sumirem. Porque, como a gente percebe, o Egito existe até hoje, com uma outra característica, né, não com aquelas mesmas antigas, mas existe. Os gregos, os romanos, tá certo? Mas a Índia, né, os indianos também, é uma sociedade milenar, a China, mas os fenícios apareceram, assim como os mesopotâmios, os fenícios também desapareceram. Os fenícios vão começar a desaparecer com a conquista persa, né? Ciro conquista a Fenícia naquele projeto de expansão, que eles conquistam a Mesopotâmia e tal, né? Então eles conquistam a Fenícia também, mas o final mesmo da conquista fenícia acontece com os macedônios em 332. Porque quando os persas conquistam eles, ali na região do Oriente, eles sobrevivem em Cartago. Cartago permanece por muito tempo aí, ainda, né, como uma grandiosa cidade, e era então uma colônia fenícia, colonizada pelos fenícios. Então a Fenícia sobrevive fora da sua região normal, porque tinha sido conquistada pelos persas, mas lá em Cartago permanecia de pé e grandiosa. Mas aí, entre 264 e 146 a.C., vejam bem, a conquista persa, depois a conquista dos macedônios, se dá em 332 a.C., tá certo? Como a gente conta numa decrescente, né, como os anos antes de Cristo são contados numa decrescente, então 332 a.C., aí Cartago permanece, tá certo? Ainda, fenícios, né? Mas entre 264 a.C. e 146 a.C., acontecem as guerras púnicas, que são o quê? Uma guerra entre romanos e os cartagineses. Chamado de guerras púnicas porque os cartagineses eram, na verdade, fenícios. Certo? Então, púnicos, né? O pônix seriam aí uma alusão aos fenícios. As guerras púnicas seria uma guerra entre os romanos e os fenícios que habitavam a região de Cartago. Essa guerra, então, a cidade de Cartago é destruída pelos romanos e em 146, então, a Fenícia chega ao seu fim. Mas, como eu disse, né, não tira o mérito de ter sido uma grande civilização e de nos ter deixado uma história brilhante e, como eu disse, um legado importantíssimo que foi o alfabeto, né, que atravessou gerações e chegou até nós e nós usamos até hoje. Ou seja, depois dos fenícios não conseguimos ainda criar uma forma melhor de escrever a não ser esse alfabeto. É claro que outros alfabetos existem, né? Os árabes têm uma maneira diferente de escrever, os chineses, os russos têm o alfabeto cirílico, diferencia, mas o nosso alfabeto é um dos alfabetos mais utilizados. O Ocidente inteiro utiliza esse alfabeto fenício, então esse é um grande legado que os caras deixaram para nós. Ok? Bom, galera, espero que tenham gostado da nossa aula, tá? Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor a história dos fenícios, tá? Boa semana a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.